E aí pessoal, tudo bem? Vamos começar agora um tema de grande relevância para vocês. Vocês vão precisar, então, na hora da prova, ter um conhecimento bastante profundo acerca da gestão por processo. Esse tema que a gente vai começar agora. É claro que quando a gente fala gestão por processos e gestão de processos, tem diferenças conceituais, isso é fato. Só que temos que lembrar que a título de prova, o examinador não vai fazer essa distinção entre o que é gestão por processo e de processo. Assim que você vai descobrindo logo aqui a diferença entre esses termos, você vai ver que não tem como desvincular esses dois termos. É claro que a gente vai ver que são diferentes, não são sinônimos. Gestão de processo e gestão por processo são coisas diferentes, mas apesar disso, a gente tem que saber que na prova tanto entra a gestão de processo como por processo. Mesmo que o edital venha por processo, por exemplo, a gente vai ter questões que vão falar de processo. E mesmo que o edital fale gestão de processo, teremos questões que vão falar por processo. Então, precisamos aqui, para iniciar o nosso estudo desse tema, falar sim da diferença. Mas não se preocupe com a diferença em si para a prova. Você tem que entender os conceitos, a origem desse modelo orientado por processos e o porquê da instituição que você deseja entrar, porquê que as organizações diversas estão inserindo essa matéria nos editais para que vocês possam saber um pouco mais sobre o tema entrando no órgão já com esse conhecimento. Vamos entender bem essa dinâmica, porquê da gestão por processo, porquê da gestão de processo nas instituições. Para começar então, dá uma olhadinha aí. Eu sou o professor José Wesley e é sobre esse tema que a gente vai tratar agora. A gente vai entrar na gestão por processos, falando da gestão de processos como imprescindível para a tua prova, beleza? Então eu vou te acompanhar aqui para a gente iniciar. Eu coloquei aqui qual é a origem desse modelo de gestão. Porque quando a gente fala, pessoal, acerca do que é a gestão orientada por processo, do que é a gestão de processo, a gente vai perceber que o examinador, em geral, ele vai querer saber qual é o diferencial desse modelo de gestão. Tem alguns editais que vão trazer instrumentos gerenciais contemporâneos. Instrumentos gerenciais contemporâneos. Aí coloca lá, gestão por processos, gestão de projetos, gestão por resultados. E aí, vocês já encarando aqui logo no começo dessa nossa aula, que a gestão por processos, gestão de processos, ela é considerada um instrumento gerencial contemporâneo. Então, é isso mesmo, é uma tendência nas organizações. Nós vamos falar agora, então, sobre qual é a origem desse modelo orientado por processo. Olha, muita atenção no que eu vou te falar. Nas organizações tradicionais, no órgão em que você mesmo vai trabalhar, você vai perceber que é muito prático colocar um determinado servidor, um determinado empregado público, dentro de um determinado departamento. E esse empregado, esse servidor público, ele passa então a se especializar nessa área, ele vai passar consequentemente a lidar com uma determinada função e isso vai fazer com que ele se torne especialista. Se estabelece aí, pessoal, uma cultura de profissionalismo nas repartições. Beleza. Por um lado, isso nas organizações tradicionais tem sido muito bom do ponto de vista da eficiência e foi por isso que desde a Revolução Industrial se promoveu a ideia da especialização do trabalho. O indivíduo trabalhar com uma determinada e específica tarefa, uma determinada atividade. Só que, com o passar do tempo, hoje, por exemplo, nós vamos encarar que esse modelo tradicional das estruturas corporativas tradicionais, esse modelo que reúne os indivíduos em blocos de trabalhos denominados departamentos, essa estrutura corporativa tradicional que faz com que as pessoas fiquem ali especializadas em determinada atividade, função, ela pode ser prejudicial do ponto de vista da organização como um todo, já que pode trazer uma visão muito limitada, uma visão muito simplista acerca da organização. E é por esse motivo que muita atenção no que eu vou te falar, que hoje as organizações tentam promover uma orientação por processos. De um modo, você já vai encarar que é um modelo contemporâneo para tentar quebrar
os silos e feudos daquela gestão tradicional. Como assim, professor, quebrar os silos e feudos da gestão tradicional? É muito simples. Ao invés de focar no departamento, no setor, passaremos a olhar para o processo como um todo, para a cadeia de valor, para o fluxo de agregação de valor em prol da satisfação do cliente, em prol dos benefícios para o usuário. Então, pessoal, mesmo que vocês até agora não tenham entendido bem o conceito da gestão por processos, de processo, uma coisa você tem que saber. Trata-se de um modelo contemporâneo que vai tentar suplantar aquelas disfunções do modelo da estrutura corporativa tradicional. Ou, em outras palavras, vai tentar sugerir uma visão mais sistêmica, uma visão do todo, uma visão global, uma visão que não é mais limitada em setor, em departamento, mas é uma visão da organização como um todo. Em prol de quê? Para que vamos desejar essa cultura mais voltada para um aspecto sistêmico, ao contrário de um enfoque pontual? Para quê? Para que eu possa ter benefícios para o meu público usuário. Na administração pública, nós queremos converter o conhecimento técnico do servidor, o conhecimento técnico do empregado público em prestação de serviços à sociedade. Então é nesse sentido que a gente começa agora entendendo de onde vem esse modelo orientado por processo. Qualquer que seja o sistema de gestão, qualquer que seja a estrutura de gerenciamento, ela tem uma origem na literatura. E a gestão por processos, a gestão de processos veio de onde? Está na tela aí, dá uma olhadinha. A origem desse modelo, toda gestão organizacional está fundamentada em alguma teoria. Nesse sentido, cabe salientar que a gestão por processos está fundamentada na teoria geral dos sistemas. Então, Bertalanffy, um biólogo alemão, na década de 50, se populariza, claro, na década de 60, a chamada teoria geral dos sistemas, pessoal, a TGS. E agora você vai entender o seguinte, a abordagem administrativa dessa gestão, que vai cair na tua prova, vai cair no teu concurso, ela é conhecida como abordagem sistêmica. E olha, atenção, quando eu falo abordagem sistêmica é porque eu estou querendo mostrar um enfoque pontual ou um enfoque abrangente. É claro que é um enfoque abrangente. O enfoque pontual, estreito, já é uma prática que a gente tem nas abordagens tradicionais, nas estruturas corporativas tradicionais. E aí agora a gente está tentando proporcionar uma visão sistêmica por meio da orientação por processo. Vamos lá, dá uma olhadinha no slide. E aí, a teoria geral dos sistemas é uma crítica à abordagem científica e reducionista, tá vendo? Uma visão limitada, uma abordagem reducionista da época. Logo, essa teoria considera a organização, olha aqui a grande sacada, essa teoria considera a organização como um todo. Ela considera a organização como um todo, não somente as partes. Nasce aqui uma frase que é muito comum, de que a teoria geral dos sistemas, até que ela também não é a única que pensa assim, mas a teoria geral dos sistemas, ela reconhece e é compatível com a frase que diz que o todo é maior do que a soma das partes. Que coisa mais interessante se eu pensar do ponto de vista matemático, não tem sentido, porque fala que na matemática a soma das partes daria o todo, aqui não. O todo é maior do que a soma das partes. E aí qual é o sentido que a gente pode dar para isso? De que a organização deve ser vista como um todo e que não pode ser dividido em partes sob pena de perder as características mais essenciais da organização. Na teoria geral dos sistemas, se você parasse esse vídeo agora e falasse, cara, eu não tenho mais tempo para ouvir, para assistir esse restinho de vídeo aqui, você já podia encerrar ele agora, mas sabendo que? Sabendo que a nossa gestão por processos, ela proporciona uma visão do todo, uma visão encadeada, integrada, ao contrário da abordagem corporativa tradicional que cria blocos de trabalho, silos e feudos
de uma gestão que a gente chama de tradicional. Por quê? Porque traz consigo aí o que é mais comum nas organizações, porém, hoje, sendo aí questionada pela gestão por processo. Vamos voltar no slide? Olha só, aqui eu trouxe uma imagem que ela traz muita informação interessante. Todo processo que é o nosso objeto de estudo, né, pessoal? Então, todo processo que é o nosso objeto de estudo, todo processo, atenção, ele vai ter entradas que têm sentido bem amplo e ele vai ter transformações ao longo de um processo e gerando, consequentemente, saídas. Por exemplo, pessoal, aqui como entrada, eu poderia pegar para exemplificar que entrada pode ser o conhecimento técnico. Imagine aí, entrada pode ser o conhecimento técnico dos servidores do órgão, conhecimento técnico. E o que seria saída nesse exemplo? Pode ser a prestação de serviços. Então, conhecimento técnico pode se converter em prestação de serviço, isso mesmo. E nesse caso, você agora já compreende que todo processo, consequentemente, ele tem entradas, ele tem transformações, ele tem saídas. É claro que a gente vai entender que quando se fala de um processo qualquer que seja, para fornecer a entrada temos o fornecedor. Para poder falar de uma saída tem que ter um destinatário, que é chamado de cliente, que é chamado de usuário. Então aqui nesse meu desenho, nessa imagem aqui, eu tenho, pessoal, que entradas são eventos de negócio, recursos consumíveis. E detalhe, nós vamos ter que todo processo ele envolve regras, todo processo ele envolve atores, ele envolve elementos variados. Vocês vão ver que isso cai em prova, tá? E não à toa eu estou falando para vocês aqui. Então, nós temos regras, nós temos tecnologia, nós temos requisitos dos proprietários, requerimentos, nós temos pessoal, instalações, pressões externas que foram colocadas aqui como condicionantes. Sabe o que são condicionantes? Fatores que podem influenciar, tá? Fatores que podem influenciar. Fatores que podem influenciar. Então hoje a gente está aqui, nesse primeiro momento aqui da nossa aula, falando acerca do que seria então esse modelo orientado por processo e a sua origem. Mas uma coisa que tem que destacar aqui, o que você é obrigado a saber até agora? Saber qual a característica desse modelo orientado por processo e o padrão de visão que ele sugere. Então, para a gente poder fechar a nossa linha de raciocínio, coloquei para vocês aí, dá uma olhadinha. Ó, então, a gente tem aqui, por exemplo, essa primeira estrutura, o primeiro tópico aqui fala característica da gestão por processo. Numa perspectiva mais contemporânea, tem sido muito utilizada a gestão por processos como um instrumento gerencial que, entre outras vantagens, favorece tá aqui então o primeiro pedaço que você pode se revelar como imprescindível para a tua prova, favorece a visualização da organização como um todo, visão sistêmica. E, consequentemente, maior interrelacionamento da cadeia de valor por meio do conceito de processo. Perfeito. Outra característica, a gestão por processo tem como objetivo elevar sensivelmente a produtividade. Olha, a gente aqui vai estar associando a que esse conceito? A eficiência. A produtividade, ela nada mais é, pessoal, do que uma medida de eficiência, beleza? Então, produtividade com eficiência, com eficácia e aumentar o valor do produto ou serviço na percepção do cliente. Olha que coisa mais maluca aí que a gente acabou de ler. Aumentar o valor do produto ou serviço na percepção do cliente. Tem noção do que a gente está falando? A gente está falando de aumentar valor do produto ou do serviço na percepção do cliente. Numa prova, eu tenho certeza que a maioria erraria isso aí. Porque muita gente pensaria, tá doido, eu vou aumentar o preço do produto ou serviço? Não, não é valor no sentido monetário. Nessa nossa disciplina, aparece muito o termo valor, mas não no sentido monetário. O termo valor aqui é no sentido de satisfação, de efetividade, de agradar ou de impactar o cliente. Então, de fato, nós queremos aumentar o valor
do produto ou serviço na percepção do cliente. Em outras palavras, queremos aqui aumentar a qualidade, a adequação ao uso, a satisfação do nosso público usuário, no caso do cidadão, beleza? Vamos voltar lá no slide? Olha só. A gestão por processo de uma organização, para cumprir seus objetivos estratégicos, tem como característica a interfuncionalidade e a transformação de insumos em serviço com o objetivo de agregar valor ao cidadão cliente. Então, como eu disse para vocês, né, é tipicamente a expressão clássica aqui na nossa matéria, é falar de agregação de valor, é falar de aumentar o valor na percepção do cliente. Vamos lá no slide novamente? Para fechar essas características, eu coloquei mais aqui então para vocês. Olha só, a gestão por processo desenvolve nos empregados que realizam atividades constantes nos processos mapeados a visão ou pensamento sistêmico. A gestão por processo otimiza resultados das organizações públicas, uma vez que desmistifica a burocracia enraizada, melhorando os processos de atendimento e aumentando a eficácia. E, fechando aqui, a gestão por processo exige das organizações a permissão para que as atividades sejam feitas de forma integrada, avaliadas e sempre com foco no resultado final. Então, fechando aqui nossa linha de raciocínio, não pode sair dessa aula sem ter compreendido o que é que veio fazer a gestão por processos. Beleza, pessoal? Então, para a nossa primeira aula é isso. Um grande abraço para vocês. Até mais.